Olá, estudante! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso painel entrevista. O tema de hoje é Sistemas Construtivos no Brasil Colonial. E para bater esse papo, para falar um pouquinho mais e se aprofundar nesse assunto tão bacana, a gente trouxe uma convidada para responder algumas perguntas e que vai trazer conhecimentos e dicas muito valiosas para vocês, que acima de tudo vai enriquecer a jornada de vocês. Preparados? A nossa convidada de hoje é a Luana Maris Pedrosa Cruz. Ela é mestre em Construção Civil pela UFMG, pós-graduada em Estruturas e Educação Ambiental, Engenharia Civil, graduada em Letras e professora do Centro Universitário UNA. As suas principais publicações são acerca de tecnologias não convencionais e gestão pela qualidade. E suas principais áreas de atuação em projetos estruturais, perícia, controle e planejamento de obras. Luana, seja mais do que bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Olha, todos estão muito curiosos e querem saber um pouquinho mais, sem dúvida com sede de conhecimento. Para a gente começar esse papo, eu queria que você compartilhasse um pouquinho sobre a sua carreira profissional, por que você decidiu seguir nessa área e quais foram os maiores desafios que você encontrou ao longo do caminho. Ok, mais uma vez agradeço pelo convite. E em relação à minha escolha profissional, acredito que partiu de 3 ideais principais, né? De um tripé. Inicialmente, a questão da vocação, o interesse e paixão pela profissão, pela engenharia civil, pela construção civil, né? Acredito que o meu primeiro curso de graduação foi letras. Concomitante a isso, eu sempre acompanhei obras de empresas familiares e tive a oportunidade de estagiar enquanto estudante de letras em construção civil, em obras, palestrando e mostrando um pouquinho da vertente em relação à educação para os profissionais da construção civil. Então, a partir daí, eu tive a oportunidade de ingressar na graduação e não parei mais. Em relação aos principais desafios, acredito que conquistar autonomia técnica para que eu possa liderar uma equipe era o principal desafio inicial, principalmente enquanto recém-formada. Então, acredito que é muito importante que o aluno, que o profissional sempre dedique como maneira de se especializar, profissionalizar, adquirir experiência e conhecimento. Nunca é demais, né? E acredito também que outro desafio é exatamente ser mulher na área da engenharia, né? Que era um tabu, mas cada vez mais eu vejo que nós estamos ganhando um espaço muito importante no mercado de trabalho e mostrando, né, que nós podemos também ser protagonistas da nossa história, mostrando as nossas habilidades, nossas experiências e conhecimentos na prática. Tá aí você, um exemplo mais do que de sucesso. E aí, como o nosso papo é aí sobre o Brasil colonial e tudo mais, como que eram as edificações no período da ocupação europeia aqui no Brasil? Então, nós temos um panorama muito importante que é proveniente do Brasil colonial, né? Então, a gente tem uma arquitetura predominantemente religiosa e militar, que foram os marcos principais que trouxeram várias paradigmas, né, e influências que permanecem até hoje no nosso sistema construtivo aqui no Brasil. Então, nós temos uma tendência, um estilo arquitetônico, né, barroco, rococó, neoclássico, que passou por uma transição ao longo do tempo que permanece até hoje como um debate entre os especialistas. Então, para caracterizar um pouquinho essa questão da arquitetura, eu poderia citar, por exemplo, a taipa de pilão e o pau a pique, né? Que são técnicas que foram muito utilizadas, são o marco da construção civil na época, sendo a taipa de pilão uma mistura de barro, né? Que é o solo, juntamente com cascalhos, então fazia aquela massa que dava uma possibilidade de atribuir um ganho de resistência aos elementos e composições de sistemas estruturais. Possibilitando também através de uma rápida construção e a facilidade de aquisição desses materiais, né, que eram naturais. Então, composição de barro e madeira. O pau a pique juntava-se, né, unia-se a madeira, então faziam amarrações
e serviam como bases estruturais dos sistemas construtivos. Então, materiais como giz, cal e cascalho, eles trouxeram também, né, como predominância um marco da época, tá? Outros sistemas como o adobe, né, o material, que é um tijolo, entre aspas, de barro, ele era um material muito utilizado na época também, a gente denomina como arquitetura vernacular, tá? Na época na construção civil, associado com outras técnicas e elementos também. Então, a gente tem, por exemplo, a cantaria, né, que eram utilizados em cantos de elementos como vigas, que davam apoio aos sistemas construtivos, né, baseado em processo, né, que talhava a partir de rochas e blocos que davam todo esse amparo estrutural. Juntamente com isso, a gente tem características de várias outras composições da arquitetura, por exemplo, inicialmente nas coberturas utilizavam-se palhas, né, sapés, principalmente na época indígena, né, da população indígena. Então, posteriormente, o barro, né, a composição, ela ia formando telhas francesas, nós temos esses modelos atualmente, telhas romanas, né? Em esquadrias, a madeira, ela era predominante também, inclusive, né, nas próprias esquadrias, então a gente tinha uma metodologia de funcionamento, de fechamento, né, e abertura horizontal, vertical, e que possibilitava aí uma variação arquitetônica e de utilização de materiais e elementos, né, que compõem a estrutura. Em relação, por exemplo, a pavimentos e pinturas, né? A gente tem a terra batida, que era muito utilizada, juntamente com a cal, né? Ela sempre trazia essa maior estabilização para os elementos e compunha, né, uma vertente muito marcante da nossa arquitetura e dos nossos sistemas construtivos de engenharia. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer, sobre os materiais mesmo utilizados, você foi citando alguns. A gente sabe que alguns são mais frágeis, outros são mais resistentes, mas de forma geral, você acredita que as técnicas utilizadas até então, de fato traziam um resultado seguro para pensando naquela época, né, naquele período? A gente fala que aqueles materiais, eles eram estabilizados, né? Então, como estabilizar uma terra que é proveniente do solo? Então, fazia a junção, incluía a cal, por exemplo, tá? Que trazia essa estabilização da mesma maneira que a taipa de pilão, né? Então, esses elementos, eles eram estabilizados de forma a garantir com que as estruturas se tornassem seguras para uso. Então, por exemplo, o que a gente muito utiliza, né, para estabilização é um material que pode ser argiloso, mas não pode ter não mais que 15% de teor de argila, uma vez que ele tende a trazer uma expansão e uma contração na presença de teor de umidade. Então, o que muito é dito, que nós afirmamos, é que os nossos sistemas construtivos, da mesma maneira que antigamente, né, eles possuem ou não limitações. Então, na época, tinham limitações? Tinham, mas dentro de um período de tempo, ele oferecia uma segurança com limitações de número de pavimentos, dentre outras características, e intervenção de manutenção, principalmente porque era muito utilizada a madeira, né? Então, com todos os materiais naturais, eles conseguiam manter essa preservação. Outro exemplo que eu poderia dar são os alicerces, né? As fundações, antigamente, principalmente, eram chamadas de alicerces. Eles eram geralmente compostos por fundações rasas, e se, por exemplo, fosse utilizado pau a pique, tinha uma base ainda utilizada de madeira que possibilitava um ganho de resistência, né? Então, a gente tinha os materiais enterrados a mais de 4 metros de profundidade, mas não era corriqueiro. Então a gente tinha castelos, torres, sim, mas utilizados, né, de maneira que proporcionava essa segurança e garantia de resistência ao longo do tempo, associando pedra, né, material de barroso, né, do solo, e integrando e agregando outros elementos, como a cal, cascalho, que ao longo do tempo também foi possível inserir o cimento, assim como outros materiais. Agora, pensando naquela época, como você falou mesmo, né? Pensando naquele período de tempo e nas limitações que existiam, né? Até então, ao longo dos anos, tudo foi evoluindo, novas técnicas foram surgindo. Mas olhando para aquele período, você acha que eram técnicas construtivas simples?
eram robustas, eram resistentes, né? A gente costuma dizer que eram técnicas arrojadas, com boa resistência, com boa durabilidade. Nós temos um estilo arquitetônico, né, nas igrejas, o estilo barroco, com adornos que proporcionavam esse ganho, essa complexidade arquitetônica religiosa, né? Então a arquitetura, principalmente depois ali do século XVII, XVIII, passou a ser imponente com essas construções desses mosteiros que muitos inclusive existem, né, até hoje. Então a gente tem uma integração com o patrimônio. Hoje a gente tem, por exemplo, o órgão IPHAN, que mantém todas essas características estruturais exatamente para continuar transmitindo todo esse histórico, todos esses elementos que integraram desde os nossos antepassados e como foram aprimorados até hoje, né? Então a gente tinha também, por exemplo, as residências dos grandes engenhos, né? Que eram casas grandes, entre aspas, possuíam alpendres, né, as grandes varandas. Então a gente tinha assim, né, uma grande estrutura já edificada, é claro, né, condizente com a época. Então hoje a gente tem o patrimônio mundial da Unesco, que mantém toda essa questão do patrimônio, né, o lado arquitetônico e artístico colonial brasileiro integrado com esse destaque. Falando um pouco sobre construções e algo condizente com aquela época, olhando para as nossas edificações atuais, você acha que a gente ainda tem muita influência arquitetônica daquele período nas nossas edificações de hoje? Muita influência, né? Nós temos estilo principalmente português, né? Arquitetura francesa, igual eu havia mencionado, nos mosteiros, nas igrejas, essa arquitetura religiosa, né? Tem sido mantida até hoje, né? Então o rococó, o estilo barroco, cada vez mais associado também a uma arquitetura que é denominada neoclássica, trazendo grandes vãos, trazendo o uso da simetria, né, a igualdade entre extremos de uma estrutura, os pórticos em colunas, associados, né, com colunas. Então a gente tem sim essa grande influência do Brasil colônia até hoje, né? Então a gente tem, por exemplo, que é muito destaque aqui de grande destaque aqui no Brasil, a fachada da Igreja da Candelária, né? Que é um exemplo do estilo neoclássico que é preservado, que é destacado até hoje, né? Então a gente tem uma importância muito grande da preservação do patrimônio, né, dessa cultura, para manter essa integridade da natureza histórica, né, da história nossa, das nossas cidades. A experiência física é uma experiência documentada, que permanece aí na nossa imagem urbana, né, brasileira até hoje. Gente, conversei com Luana Maris Pedrosa Cruz. Luana, preciso muito agradecer a tua disponibilidade, a tua generosidade, por você reservar um pedacinho da tua agenda e compartilhar seu tempo e seus conhecimentos com a gente. Muito, muito, muito obrigado, viu? Eu que agradeço imensamente, eu fico muito feliz e honrada em poder contribuir, falar um pouco dos nossos sistemas construtivos, né? Hoje a gente tem trabalhado muito com concreto armado, que é tradição aqui no Brasil. A madeira vem ganhando espaço, o aço vem ganhando espaço, né? Da mesma maneira que em outros países. Aos pouquinhos aqui a gente está cada vez mais adotando novas técnicas, e é importante, né, lembrar um pouquinho de onde partiu toda essa evolução de técnicas construtivas, né? Muito obrigada. Nós que agradecemos, e quero agradecer também a todos os estudantes que estiveram aqui conosco no nosso painel entrevista. Bons estudos para todos vocês e até a próxima!